Olha, eu já quero começar esse vídeo sendo um pouco polêmica e trazendo algumas verdades que podem te surpreender. A maioria das coisas e das crenças que você acredita, que você tem como verdade e que também são a base da ciência contemporânea, da ciência de hoje em dia, elas não têm simplesmente base científica nenhuma. Elas vêm da pura observação. O que eu quero dizer com isso? Vamos tomar como exemplo a questão da autoestima. A gente já cresce entendendo que ser amado e ser validado pelos pais, ouvir palavras afirmativas na nossa infância, é importante para a construção da autoestima, né? Para que você se torne um adulto que se ama, que se compreende, que tem uma boa autoestima. Mas até hoje, pelo menos, eu nunca vi, né? Nenhum equipamento da ciência que possa medir o quanto você foi amado e validado na sua vida e o quanto isso interfere na sua vida de adulto. Não existe um equipamento que vai dizer Tamile foi amada a 70% e por isso ela tem uma boa autoestima. Não. Mas por que você acredita nisso então? Por que você acredita nessa teoria? Porque ao longo dos anos, de geração em geração, foi sendo passada essa informação, foi sendo observado no comportamento humano e isso vai fazendo sentido. E a gente vê isso na realidade da vida. E então a gente não precisa de uma comprovação científica para ter certeza de que algumas coisas são verdades. Apenas a durabilidade daquela teoria, apenas a observação, o sentido que aquilo faz, né, no nosso senso comum, ele já se torna uma verdade. E é aí que entra os 4 temperamentos que nós vamos falar hoje. Mas antes eu queria me apresentar, né? Eu sou Tamile Colley, sou formada em psicologia pela Universidade de Birkbeck, em Londres, na Inglaterra. E hoje nós vamos falar então sobre os 4 temperamentos. Eles podem ser uma excelente ferramenta para você se autoconhecer, né? Para que você também possa ter bons relacionamentos, para que você possa desenvolver uma boa autoestima e entender mais ao próximo, né? Então já se inscreve aqui no canal, já curta esse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui hoje realmente vai mudar a sua vida. E eu não estou falando isso da boca para fora, mas digo isso por experiência própria. Aprender e entender o que são os 4 temperamentos é realmente uma mudança de vida assim completamente. Então vamos lá. Os 4 temperamentos, eles podem não ter um selo assim de laboratório, né, que vai comprovar eles, mas eles têm algo raríssimo, que é a durabilidade. Essa teoria ela tem mais de 2.400 anos, para você ter noção. Ela surgiu ali por meados de 450 anos antes de Cristo, ali na Grécia Antiga. Então é realmente algo muito antigo que sobrevive até hoje e que faz sentido. E se você duvida que os 4 temperamentos, que essa teoria existe, que realmente o temperamento existe, eu sugiro que você faça algo, eu te desafio a fazer algo. Sugiro que você vá para um lugar onde tem bastante crianças, só não vá para uma escola e fica lá observando as crianças saírem da escola, porque senão, né, as pessoas vão achar que você é uma pervertida, um pervertido, não faça isso, por favor. Mas vá numa festa infantil, observe o comportamento das crianças. Eu, por exemplo, fui babá por 7 anos. Quando eu morava em Londres, eu estudava e depois que eu saía da faculdade, eu ia pegar as crianças na escola e trazia elas para casa delas e cuidava delas, fazia ali os exercícios com elas. E eu ficava nas escolas, né, na hora que eu ia pegar as crianças, observando o comportamento, né, de cada criança. E sempre tinha uma criança que era muito mandona, né? Aquela criança que precisava estar mandando nas brincadeiras, estar liderando, porque senão ela já ficava emburrada. Tinha aquela criança mais quietinha, observadora, que ficava ali no cantinho, que era mais vergonhosa. Tinha aquela super animada, que fazia amizade com todo mundo, que os pais tinham até que falar assim, toma cuidado, né? Não faz amizade com qualquer um, não converse com qualquer um, não aceite, né, bala ou alguma coisa de qualquer um, porque aquela criança, ela fazia amizade com todo mundo, se interagia muito facilmente. E tinha aquela criança que preferia realmente ficar mais quieta ali no canto, com um livro, lendo, no tempo dela, era uma criança que parecia que estava no mundo da lua, né, uma criança assim que vivia num mundo paralelo, você falava com ela, ela respondia tão lentamente, e você percebe que existe tipos diferentes de comportamento em crianças, e você pode observar isso desde crianças bebês, né, crianças de 2 anos, também cuidei de bebês de 6 a 2 anos, e era impressionante como que cada um tinha um tipo de comportamento diferente. E essas são tendências natas, que as crianças já nascem,
né, uma tendência de enxergar o mundo, responder ao mundo e sentir o mundo de uma determinada maneira, diferente do outro, né? E essa tendência nata, essa sementinha que fica ali, né, no comecinho ali da vida e que vai se desenvolvendo, é chamada de temperamento, que já nasce com o ser humano. E aí aqui vem uma pergunta, né? Então o que seria a personalidade? Qual é a diferença entre temperamento e personalidade, né? Eu quando comecei a estudar sobre os 4 temperamentos, e isso realmente mudou a minha carreira profissional, mudou a minha forma de enxergar o mundo, de me relacionar com as pessoas, eu tive muita dificuldade de entender a diferença entre a personalidade humana. Mas aqui o que a gente pode dizer é que o temperamento, ele já nasce com a gente. Ele é uma forma que você tem única de enxergar o mundo através daquela ótica. Você pode enxergar o mundo de uma forma mais sensitiva, mais sensível, né, mais empática. Você pode enxergar o mundo de uma forma mais, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Ou você pode enxergar o mundo de uma forma um pouco mais melancólica, um pouco mais reflexiva, mais romântica. Ou você pode enxergar o mundo de uma forma de uma força maior. Essas são formas diferentes de você enxergar o mundo. E isso vai fazer com que você tenha e você se identifique em um determinado tipo de temperamento. Já a personalidade, ela é algo que você vai desenvolvendo no decorrer da vida, né? Então, o ambiente em que você nasce, as suas crenças, o ambiente escolar, a sua religião, aquilo que você escolhe por acreditar, tudo isso vai moldando a sua personalidade, desenvolvendo quem você é. Obviamente que o temperamento, ele pode ser amadurecido. Através do amadurecimento, você pode desenvolver essa tendência, mas ela sempre vai estar ali. Não adianta. Você nasceu diferente de tal pessoa. E você sempre vai ter aquela tendência. Você pode lutar contra ela ou lutar a favor dela se ela for boa, né? Então, o amadurecimento ele vai fazer com que você tenha esse equilíbrio, que você analise se essa tendência é boa. Então, você vai trazer mais força para essa tendência, você vai realmente agir conforme essa tendência, ou se você vê que essa tendência te atrapalha, não é tão boa, você vai ali diminuir essa tendência e vai lutar contra ela. Então, esses são os temperamentos e a personalidade do ser humano. Então, tem uma coisa aqui que fica muito importante a gente entender também, para a gente discutir sobre temperamentos. Temperamento não é horóscopo. Ou seja, porque você nasceu em determinado mês, você vai ter determinado signo com determinadas características que vão determinar a sua vida. O temperamento humano, ele não é justificativa para você agir de tal maneira. Ele também não vai determinar quem você é, porque, como eu falei, através do amadurecimento, você pode desenvolver essas tendências, se elas forem boas, ou ir contra essas tendências. Então, é uma escolha do ser humano que ele vai fazer através do amadurecimento na vida dele. Então, porque você se identificou com tal temperamento predominante, porque você pode ter traços de outros também, mas um sempre vai ser predominante, não quer dizer que você vai ser condenado a agir daquela maneira pelo resto da sua vida, tá bom? Tem pessoas que é até difícil você identificar o temperamento, porque justamente elas amadureceram muito, mudaram muito e acabaram desenvolvendo traços de outros temperamentos, então até se torna difícil de identificar. Por isso é sempre bom olhar na infância. A infância é o melhor lugar para você observar qual é o temperamento da pessoa, porque ali ainda não tinha tantas modificações da personalidade humana, não tinha muitas modificações, né? Ali é a pessoa na essência, né? Então sempre olhe para a infância, tá bom? Então, vamos aqui falar da onde surgiu essa teoria, para que a gente possa explicar cada uma dessas teorias. Essa teoria surgiu, cada um desses temperamentos. Essa teoria surgiu em 450 anos antes de Cristo, como eu já falei, por Hipócrates, considerado o pai da medicina, né? Então ele acreditava que o equilíbrio de 4 fluidos corporais, né? Ele chamava 4 humores, mas que a gente vai chamar aqui de fluidos corporais, definia então as nossas características. Então, se a pessoa ela tinha muito sangue no corpo, ela era uma considerada sanguínea. Se ela tinha muito da bilis amarela, ela era colérica. Se ela tinha muito da fleuma, fleumática. E da bilis negra, ela era considerada melancólica. Depois, em 1900 depois de Cristo, ou seja, assim,
muitos anos depois, né? A gente está falando aqui de 450 antes de Cristo e agora de 190 depois de Cristo, Galeno, que era um médico romano, ele vai desenvolver essa teoria e ele vai entender que esses fluidos eles não são apenas biológicos, ou seja, eles não vão influenciar apenas o seu fisiológico, seu biológico, mas também tem uma direção assim direta com as nossas emoções, com a forma como a gente sente, como a gente percebe as coisas, né? E assim a teoria foi se desenvolvendo e hoje, né, ao longo dos anos, a gente se tornou algo muito comum a gente falar, essa pessoa tem temperamento forte, essa pessoa tem temperamento fraco, mas mal se sabe do que está falando. Mas aqui hoje a gente vai explicar quais são, assim, esses temperamentos de forma muito simples, tá? De forma rápida, porque a gente teria que ter um vídeo para explicar cada um desses temperamentos, porque são coisas, são bastante características realmente, mas eu quero explicar para vocês o que é cada um através da simbologia dos 4 elementos naturais. Por que eu escolhi isso? Porque é assim que os gregos, né, eles ensinavam e faz muito sentido, né, através dessa simbologia a gente explicar o que são os 4 temperamentos através dos 4 elementos naturais. Então, simbolicamente, o colérico, ele é o fogo, né? Por que ele é o fogo? Porque o fogo é intenso, é expansivo, chega chegando, né, tomando conta de tudo. O fogo, ele pode destruir uma floresta inteira ao mesmo tempo, ele pode aquecer uma roda de amigos numa noite fria, num acampamento, numa viagem. Então, ele pode ser esse fogo que aquece, mas pode ser esse fogo destruidor, porque o colérico, ele é exatamente isso, ele é intenso, ele consome, ele tem uma força muito grande, então ele transita entre aquele impulso de falar tudo o que pensa, né? Então é aquela pessoa que fala assim, eu falo mesmo, eu não meço minhas palavras, falou, vai ter que ouvir e eu não vou parar. Ou ele pode ser aquela pessoa que vai iluminar o caminho das pessoas e influenciar essas pessoas, né? Então, quando bem canalizada, essa força que o colérico tem, né, essa força, essa cólera que ele tem, quando bem canalizada, ele pode influenciar muito bem as pessoas. Então, eles são líderes natos, mas se eles não souberem usar essa força, eles podem destruir pessoas e até eles mesmos. Porque quem vai querer ficar perto de uma pessoa que, né, é ríspida o tempo todo? Então, quando bem canalizada essa força, ele deixa de ser essa pessoa que só fala, só fala, só fala e que não quer ouvir ninguém, mas se torna uma ferramenta incrível de influência positiva e de liderança na vida das pessoas. Depois nós temos o sanguíneo, né? O sanguíneo, então, ele é representado pelo ar. O ar que está em todos os lugares, o ar que é vital. Aqui a gente se lembra muito do Gênesis, né? Quando Cristo, ele sopra no ser humano o fôlego de vida e isso dá vida ao ser humano. E o sanguíneo ele é exatamente isso, ele é aquela alegria que dá vida ao ser humano. Ao mesmo tempo, ele pode ser aquele vento que destrói as pessoas, aquele vento que tá por todo lugar, que é um pouco desorganizado, que vai destruindo as coisas, assim, sabe? Porque com aquele jeito desastrado de ser, ele pode ser essa pessoa também. Mas como um vento suave, uma brisa também, ele pode trazer essa alegria na vida das pessoas. Ele pode trazer a vida ao lugar, né? Ele é aquela cor do lugar. As pessoas adoram estar perto de um sanguíneo. Mas o vento, ele está por todo canto. E esse talvez seja o maior problema do sanguíneo. Ele quer abraçar o mundo todo. Ele começou a fazer direito, não está contente, muda a faculdade para arquitetura, e aí ele decide que ele quer fazer medicina, porque ele quer cuidar de pessoas. E aí ele fala, não, mas não me vi na medicina, agora eu vou fazer teologia, porque eu quero cuidar da alma, mano. E aí ele fica nessa, sabe, ele abraça várias oportunidades e acaba não abraçando nenhuma. Então, a maior dificuldade do sanguíneo pode ser justamente essa consistência e persistência em pegar algo e continuar, porque ele quer abraçar todas as oportunidades, ele não quer deixar faltar nenhuma, justamente porque ele é essa pessoa expansiva, assim como o colérico, ele também é muito expansivo, que quer abraçar todas as oportunidades. Então, o bom aqui, o segredo do sanguíneo seria ele ter esse equilíbrio entre ele saber o que ele quer, esse foco, né, canalizar esse foco para algo específico,
mas assim mesmo enxergar a vida com essa alegria, com essa leveza que ele enxerga, sabe? Trazendo alegria, né? Então eles são grandes comunicadores, são pessoas que já chegam conversando com todos, fazem amizade muito facilmente. Esses são os sanguíneos. O terceiro temperamento é o fleumático, simbolicamente é a água, porque é profundo e calmo. Então vamos pensar aqui num córrego que flui suavemente, né? Que ele vai se desviando das pedras, das rochas, sem pressa, vai buscando, vai indo para aquele lugar. O fleumático, ele é esse lugar de paz, né? Que está longe de conflitos, né? Então, enquanto o colérico e o sanguíneo é aquele que coloca a lenha na fogueira, que quer ver o negócio pegando fogo, o fleumático, ele é aquele que vai falar, não, calma, vamos apaziguar aqui, né, a situação, tá tudo bem. Então, ele vai sempre evitar conflitos. Mas, assim como a água, ela pode estar em vários estados, né, no estado líquido, gasoso, sólido, o fleumático, ele pode também ser muito maleável, muito flexível, né? Ele pode se adaptar facilmente, o que é bom, mas se torna um pouco difícil de identificar esse temperamento justamente porque ele é muito adaptável às pessoas, justamente porque ele quer evitar conflitos. Então ele se dá bem com muitas pessoas também, né? Então, se tem uma pessoa que fala mais, né, aquele colérico, ele vai agir de uma forma mais faladora também, vai conversar ali com a pessoa, se é uma pessoa mais calma, ele vai agir de uma forma mais calma, mas ele tem o seu próprio jeito, suas próprias características, mas ele vai se adaptar muito à forma da pessoa agir. E ele tem esse jeito mais reservado, né, mais introspectivo, que pensa mais dentro de si, diferente do colérico e do sanguíneo, que são mais expansivos, né, mais para fora. O fleumático e o melancólico que a gente vai ver daqui a pouco, eles são mais para dentro de si, eles enxergam mais dentro de si. Ele vai ficar ali mais calmo, pensando, talvez demorando um pouco para tomar decisões, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa só vive no mundo da lua, essa pessoa é lerda, olha aí como que demora para responder as coisas. Mas é que ele só tá tendo o tempo dele para pensar, né? Porque ele não vai agir no calor da emoção, assim como o colérico e o sanguíneo. Ele vai demorar, ele vai raciocinar, ele vai analisar no passado, comparando com o futuro, com o que está acontecendo agora, todas as possibilidades. E esse é o fleumático. Pode parecer um pouco frio até, né? Porque ele tem essa introspecção, né? Que guarda muitas coisas dentro de si, não demonstra talvez, mas ele tá sentindo tudo. Ele só tá ali naquele mundo mais introspectivo, né? Então são pessoas geralmente muito pessoas que gostam muito da leitura, muito intelectuais. São pessoas muito interessantes de ter como amigo, muito fiéis também. O melancólico e o último temperamento é representado então pela terra, que é profunda e fértil, né? Vamos pensar aqui, se você está andando na terra e você deixa uma semente de uma maçã cair logo em alguns meses ou anos, eu não sei quanto tempo demora para uma árvore de maçã crescer, uma maçanzeira crescer, mas vai estar germinada aquela árvore. Mas o interessante é que a terra ela vai absorver aquela semente, assim como o melancólico absorve tudo que acontece ao redor dele. Ele sente muito, né? Ele é muito sensível à dor do outro. São pessoas muito empáticas. Eu lembro de uma cliente muito interessante que ela falava assim para mim: ai, Tamile, eu passo na frente de um cachorro, eu quero pegar o cachorro, eu começo a chorar, eu quero levar para dentro de casa, mas eu já tenho tanto cachorro dentro de casa, que não dá para me levar mais. Eu falei, gente, é engraçado, né, como que os diferentes temperamentos, eles realmente transbordam nas pessoas. Então, o melancólico é exatamente isso, ele vai sentir a dor do outro, ele vai sentir muito, as coisas do mundo vão marcar muito ele, assim como a terra, quando molhada e você pisa em cima dela, ela fica com as pegadas dos seus pés ali na terra. O melancólico ele vai absorver muito e às vezes até demais. Às vezes até o que não é dele, o que não pertence a ele, a dor que não pertence a ele. Né? Então as memórias elas vão ficar guardadas profundamente, assim como o colérico também ele guarda muitas memórias das coisas, só que ele usa isso contra você, né? Ele, em algum momento ele vai expandir, vai lá, olha aquele dia que você fez isso, eu não gostei,
o melancólico ele vai guardar e talvez para sempre. Talvez você nunca vai saber que você magoou ele naquele dia, mas ele vai guardar isso, e ele vai sentir isso, e ele vai remoer isso, e vai voltar naquele passado muitas vezes. Então esse talvez seja o problema do melancólico, em que ele tem que usar essa empatia, esse olhar romântico do mundo, essa sensibilidade, para trazer realmente essa empatia para as pessoas, mas às vezes não trazer a dor que não pertence a ele, porque senão ele coloca as outras pessoas acima dele e se esquece de si. Então são pessoas extremamente empáticas, são grandes psicólogos, mas é interessante saber qual é o seu lugar. E esse é o resumo, então, dos 4 temperamentos, tá? Eu espero que você tenha entendido, que você já tenha se identificado aí com um temperamento que é predominante. E me fala aqui uma coisa que eu tô curiosíssima. Eu não vou falar pra você qual é o meu temperamento. Eu quero que você descubra qual é o meu temperamento. Fala aqui nos comentários pra mim qual você acha que é o meu temperamento predominante. E, assim, vai ser muito interessante de ver isso. Vamos ver se você vai acertar. Através dos vídeos acho que dá pra ver um pouco, né? Mas fala aqui também nos comentários qual é o seu temperamento predominante. Qual é o temperamento da pessoa que você mais convive também. Me fala aqui, começa a observar no seu dia a dia o temperamento dessas pessoas, tá? Essas são ferramentas riquíssimas de autoconhecimento para sua vida, para compreender as pessoas que você convive. E se você quer que eu grave mais vídeos como esse, aprofundando nos 4 temperamentos, em cada um deles, comenta aqui embaixo, fala assim, eu quero um vídeo sobre temperamento sanguíneo, eu quero um vídeo sobre temperamento colérico, que eu vou fazer um vídeo aí para você. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!